Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E segundo o velho ditado, quem é vivo sempre aparece. Estou de volta aqui a fazer vídeos aqui pro YouTube. Se não me engano, o último vídeo que saiu foi lá pra setembro, mas minha vida mudou assim bastante, porque de setembro até agora, comecinho de novembro, eu fiz 2 mudanças de casa que não estava muito planejada, então foi uma correria só. Mas agora já estou na casa nova, já estou mais ou menos estabelecida, e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o meu processo de criar o meu planner para 2025. A gente entrou agora na época do ano que eu adoro, que é ver vídeo de planejamento, vídeo de planner, vídeo de como o pessoal vai se organizar pro ano que vem. Eu adoro esse assunto. E de todas as coisas que eu vi, eu decidi fazer o meu próprio planner e eu vou explicar um pouquinho aqui. A minha inspiração principal, digamos assim, é um modelo, uma marca japonesa chamada Hobonichi. Pra quem não conhece, pra quem não tá no mundo dos planners, assim, digamos que uma marca japonesa, assim, de alta qualidade, que os planners deles não são baratos, eles entregam no Brasil, mas apesar do planner em si não ser muito caro, por exemplo, o mais básico deles é na faixa de R$ 130, o que, se a gente comparar ali com os planners que tá saindo no mercado, tá mais ou menos na média, principalmente os planners artesanais, que é o que eu gosto, o que chama mais a minha atenção. Em compensação, o frete é que acaba, né, joga uma água fria na gente, que o frete tá mais ou menos R$ 200. Então nessa brincadeirinha aí vai sair uns R$ 400 no mínimo. Isso sem contar taxa, enfim. E aí eu decidi fazer meu próprio. Eu já tenho mais ou menos um conhecimento em questão de criar cadernos, em diagramar livro, que é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu sempre tô buscando. E nos anos anteriores eu já fiz, digamos que o meu próprio planner. Então eu mesmo diagramei, é uma coisa que eu gosto bastante. E esse aqui é o protótipo do planner desse ano. E assim, pra esse ano não, né? Pro ano que vem, 2025, que pra mim é um ano relativamente especial, digamos assim, porque eu faço 35 anos. Pra mim, pessoalmente, é um tipo de marco, como foi, por exemplo, quando eu fiz 30 anos, 25 anos. Eu acho que essa coisa de 5 em 5 anos meio que marca um pouco pra mim. Só que diferente dos anos anteriores, que eu tava mais focada em questão de produtividade, ferramentas de produtividade, visão semanal com um monte de ferramentas, esse ano, né, eu quero focar mais na questão da memória, de registrar mesmo como foi o ano, coisas diferentes que eu quero fazer. Então, por isso que eu criei aqui meu plannerzinho. Essa aqui é uma amostra e eu vou compartilhar com vocês aqui mais ou menos como ele vai ser. Então, seguindo mais ou menos o Hobonichi, porque de fato eu segui eles, tudo, porque é uma estrutura que eu gosto bastante. Então o planner vai ter uma visão do index, depois ter a seção de calendários mensais, são aqueles calendários da folha toda, e por fim tem o diário. Então digamos que é uma agenda diária que tem umas divisões aqui. Então esse aqui é o meu protótipo, eu quero fazer no tamanho A6, né, pequenininho mesmo, como vocês podem ver, porque eu pensei em fazer A5, mas a minha vida não é tão agitada, não acontece lá muitas coisas, então teria vários dias que eu não saberia o que preencher, né, aquela folha de A5 que é bem grande. Então eu escolhi fazer tamanho A6 porque é garantia de que eu, mesmo escrevendo pouco, eu já consiga preencher uma folha, né? Como eu disse, vai ser uma agenda diária, então tem o dia da semana, o mês e o número da semana. E esse meu protótipo é algo que eu sempre faço também, sempre que eu vou diagramar alguma coisa. Eu imprimo faço, né, a primeira versão no computador, depois eu imprimo e vou vindo com a caneta fazendo a festa praticamente. Então foi isso que eu fiz. Aqui é só uma parte dele, mas eu já fiz algumas mudanças nessa questão de criar o arquivo para impressão, mudar tamanho de fonte, tamanho da folha. Algo que eu fiquei considerando bastante era sobre esse calendário anual no começo, se eu incluía ou não, mas eu cheguei à conclusão de que de fato vale a pena incluir. É também uma coisa que sempre tá mudando, digamos assim. Então, por exemplo, eu coloquei aqui de colocar dois fitilhos, né, para marcar a página, um para semanas e uns para dias. Mas aí depois, pensando um pouco mais no assunto, eu mudei essa ideia, porque eu tirei, né, essa visão semanal, porque eu não vi necessidade. Incluir páginas de anotação no final também para mim é muito importante, porque o meu planner, digamos assim, é também uma espécie de caderno de ideias, meu caderno de tudo, enfim, onde eu desafogo a mente. E aí eu preciso mesmo de parte essa questão da anotação. E aqui já muda um pouquinho, né, minha versão e o Hobonichi, porque no Hobonichi, se não me engano, tem 30 páginas de anotação só. E assim, pra mim, isso 30 páginas eu gasto em uma semana, quando eu tô bem inspirada em relação às ideias. Então, na minha versão, eu coloquei 160 páginas, que é basicamente uma caderneta. Aqui a questão do index, então eu fiz
uma coisa que eu gosto também de imprimir essas questões de teste é pra ver mesmo como que fica, né? Então, eu tinha colocado pra fazer 3 meses, então aqui seria os 3 meses, mas eu vi que ia ficar muito apertadinho, aí eu mudei só pra 2 meses. A questão das semanas aqui, que eu fiquei pensando bastante, aqui também, outra ideia de divisão semanal. E depois veio a setorização do dia, né? Como vocês podem ver, eu coloquei aqui no Robonit, essa parte é utilizada para checklist e uma linha separando, né? Que seria esse tipo de linha aqui. Mas pro meu estilo, não faz muito sentido ter um checklist aqui, porque eu mesmo posso criar. Outra coisa bacana também que eu pensei bastante era dividir mesmo os cadernos, primeiro semestre e segundo semestre. Como eu disse, eu tendo a escrever bastante, então eu escolhi dividir eles em 2 semestres, algo que eu não tinha pensado no começo. Questão de alinhamento também, para ajustar. E aqui é a questão da separação, né, do diário, né, como que vai ser a minha organização. Então, aqui na parte de cima vai ter um quadradinho com... Aqui tudo vai ser quadriculado, mas nesse quadriculado de cima eu vou tentar colocar hábitos, enfim, tarefas muito importantes do dia, coisas desse tipo. Essa partezinha aqui do lado vai ser, digamos que a minha agenda, meu lado produtivo. Então, atividades para fazer, timeline de eventos, tracker das horas do meu dia, enfim. E nesse lado aqui, que é a área livre, né? A área de journaling, a área do diário, uma colagem, enfim, algo que eu gosto bastante de fazer. Então, esse é meu teste de impressão. Então, depois que eu faço isso, eu criei essa listinha de coisas para alterar. Então, que tá com o xizinho eu já alterei. É isso. Eu vou abrir aqui o arquivo do computador para vocês darem uma olhada como funciona. Então, esse ficou meu arquivo final. Então, aqui eu tenho a parte do index, que eu pretendo fazer um tipo de tracker. Depois, eu tenho os calendários mesmo mensais. E, por fim, a parte diária, né? Aqui a entrada do mês, digamos que a capa do mês e os dias. O programa que eu uso é o InDesign. Até onde eu sei, é o principal programa que o pessoal usa para diagramação. E, assim, eu aprendi digamos, na forma de autodidata, que é um assunto que eu gosto bastante, então acabei estudando por conta própria, usando vídeos no YouTube, enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado da primeira parte do meu planner. No próximo vídeo, né, dessa série de criando o meu próprio planner, eu espero já vir com as folhas impressas todas certinhas, pra poder começar a costurar, porque, né, além de diagramar as coisas, eu também gosto de criar cadernos, fazer cadernos artesanais, então tô unindo aqui tudo que eu gosto. É isso, a gente se vê no próximo vídeo e obrigada se você assistiu até aqui.